Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos hoje começar a nossa videoaula, tá? O nosso tema principal hoje vai ser Roma. Spinelli tá aqui com a gente, tudo bem, pessoal? Nossa aula hoje vai ser a aula 11 e a aula 12, ok? Na nossa apostila de sala de aula, página 444, 448 e 449, livro texto da 37 a 41 e na aula 12 da 41 a 45, beleza? Vamos lá, então? Bom, olha só, pessoal, esse mapinha que vocês estão começando a olhar aí, como toda aula eu falo para vocês, eu preciso que vocês sempre pensem que vai sair de uma vila, de uma aldeia, vai virar cidade, reino e depois império. Esse mapinha que nós estamos olhando, ele vai falar progressivamente a ampliação do povo romano, tá? Até chegar na última etapa, que é a fase do império, beleza? Então vamos conhecer Roma, tá? Aproveitar, brincar bastante aí, tá? Começa, vai expandindo, olha, foco nessa expansão aqui, tá, pessoal? Bora. Bom, Roma, a gente fala sobre a sua origem, tá? A origem romana tem duas fases, duas explicações. Uma que é a fase arqueológica, que vai pela origem dos povos, quem contribuiu, quem formou Roma, tá? E uma origem mitológica, como a gente sempre fala, tá? Eu vou começar pela origem arqueológica, que é a origem histórica, tá? Roma vai aparecer no nosso cenário aí, bem antigo, lá no século 13 a.C., mas ela vai se organizar praticamente na Península Itálica, próximo do Lácio, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Por que no Lácio? Porque tinha o rio Tibre. Lembrando que toda a sociedade vai se formar perto de água, não necessariamente sendo uma sociedade fluvial, tá bom? Bom, por que eles vão escolher justamente o rio Tibre? Porque aquela região tem solo fértil. Tendo solo fértil, se desenvolve a agricultura. Se desenvolvendo a agricultura, tem prosperidade naquela região, tá? Como o litoral deles não dava para ter um fluxo de mercadorias e de barcos no início, como teve na Grécia, eles vão voltar para a parte agrícola, tá? E quem vai compor essa região? Quem serão os povos que vão fundar essa região? Os indo-europeus, que são os italiotas, tá? Que estão na região central, o pessoal do norte, que são os etruscos e gauleses, e o pessoal central, que são os latinos, e ali no litoralzinho, na parte sul da botinha, os gregos, beleza? Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho da fase lendária, tá? Roma, a lenda de Roma, se a gente parar para pensar, que é aquela dos dois irmãozinhos, o Rômulo e o Remo, que vão mamar aqui na loba, tá? Que essa loba tinha dado cria e ela havia perdido seus filhos e alimentou esses dois meninos. Só que esses dois meninos não eram qualquer criança, tá? Eles eram os filhos do deus Marte, o deus da guerra, ok? Tá? E essa lenda, ela não tem uma explicação só para contar uma historinha, para falar a origem de um povo. Essa lenda já passava para a gente uma questão da força, dos limites territoriais e da capacidade desse povo. Reza a lenda, na explicação, que quando esses meninos cresceram e retornaram para a região de Alba Longa, que é onde eles ocupavam o território, um dos irmãos, o Rômulo, eles ouviram o prenúncio, né, dos mensageiros, e o Rômulo descobriu que seria o rei, o administrador dessa cidade. E ao mandar construir uma muralha, ele impede que o seu irmão passe pelo aquele limite que ele traçou no solo. E por que o Rômulo vai fazer isso? Na lenda, ele quer determinar os limites, as fronteiras que aquela cidade tinha. E o confronto dos dois irmãos vai representar as lutas internas dos povos e dos ocupantes daquele território, tá? Quando é proibido ultrapassar a muralha pelo Remo, é também dado na história a explicação de que dentro das muralhas não se podiam entrar com armamentos e tinham que se respeitar as proteções da muralha. Quem fazia isso acabava sendo morto,
tá? Então essa lenda, ela não é apenas uma história bonitinha de um filho dos deuses que foram salvos, alimentados por uma loba. Ela também quer passar uma mensagem da força, da origem dos fundadores de Roma, tá? Posso seguir, pessoal? Ó, foco nisso, hein? Aqui eu deixei uma historinha para aquela galera que gosta de ler, saber quem é o rei, quem é a mãe, o nome da lenda e tudo mais. Tem um pouquinho de detalhe aqui, tá? Eu não vou me aprofundar um pouco com vocês, que em casa dá para dar uma lidinha. Bom, aqui só para a gente voltar na explicação arqueológica, a origem de Roma, os povos que o compuseram, os etruscos, os sabinos, os latinos e aqui a presença grega, tá bom? Essa daqui é a origem, a formação, tá? Foco aqui no rio Tibre, tá? Que é a origem, que é aquela parte agrícola. Bom, Roma, quando a gente vai estudar, ela é pautada em 3 fases, ok? Primeira fase, que é a fase da monarquia, onde temos a presença de um rei, o próprio nome já diz, tá? Que vai do século 8 até o século 6 a.C., tá? Temos uma outra fase, que é a fase da república, onde há a presença do Senado e da elite patrícia administrando essa fase, que vai do século 6 até o século 1 a.C., e a última etapa, que é a fase do império, onde os generais assumem o comando, mas com o poder de imperadores. Tá? Essa fase vai do século 1 a.C. até o século V depois de Cristo, tá? Com aqui a gente dá uma olhadinha que ela começa lá da fundação até o último rei que vai ser deposto, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Essa é a fase menos relevante nos vestibulares, até porque é uma fase que não tem muito registro historiográfico, ok? A segunda fase é a mais relevante, a de maior conquista para as 2 classes sociais principais, que são os plebeus e os patrícios, e a gente consegue perceber muito forte aqui o papel do Senado, tá? Ele vai ter uma atuação muito grande nesse processo. E a última fase, que é a fase onde inicia-se com o poder dos generais até a decadência do Baixo Império, quando tem a invasão dos povos bárbaros ou dos povos germânicos, dependendo, tá? Quem tem um pouquinho de dificuldade, eu deixei aqui também um organograma, uma linha do tempo, para vocês conseguirem se identificar, se localizar, ok? Acho relevante quem gosta, quem organiza caderno, fazer essas etapazinhas aqui, ó, bem bonitinha, põe o nome, o período de quando a quando começa, quando não vai. Tá bom, pessoal? Dúvida? Vai anotando aí que depois a gente vai respondendo isso numa outra ferramenta, ok? Beleza. Vou seguir, hein, povo? Bom, a monarquia romana, ela começa com uma presença muito forte dos reis. Como todo rei, no início de toda organização de alguns povos, ele acumula a função jurídica, a função militar e a função religiosa. Então, ele vai fazer as leis, ele vai organizar um código de leis daquele povo, tá? Ele também vai coordenar os cultos religiosos, ele vai fazer as oferendas e ele também terá o papel de julgar as leis. Tá? Nesse momento, quem faz parte do papel administrativo, do papel executivo, será o Senado, onde esse Senado ajudará esse imperador a decidir as medidas através do voto, tá? E a última fase dessa monarquia, ela vai terminar com um rei chamado Tarquino. Aqui, ó, gente, pessoal, desculpa. O soberbo. Por que soberbo? Porque ele tentou colocar o seu poder administrativo não respeitando esse Senado, tá? E vocês vão ver que na outra fase, que é a fase da República, esse Senado vai ter muito papel, ele vai ter muita importância, tá? Então, a última fase da monarquia vai acabar lá no século VI, tá? Com Tarquino, o soberbo, beleza? Essa sociedade, essa monarquia, ela tinha uma estrutura social muito fácil de entender e organizada na posse, na propriedade da terra,
tá? Então, quem tinha terra tinha o poder político e, consequentemente, como a gente sempre fala, o poder jurídico, tá? Essa camada social, que é a primeira que estará na nossa pirâmide social, serão os patrícios. Essa fase dos patrícios, eles são considerados cidadãos, porque cidadãos, lembrando um pouquinho de Roma, é aqueles que têm atuação na política, que têm um papel político muito relevante, beleza? E por que eles têm papel político relevante? Porque eles são possuidores da terra. A terra gera alimento, gera riqueza e era a medida da fonte da propriedade naquele período, beleza? Um outro grupo social que a gente vai falar seriam os plebeus, tá? Os plebeus é aquela camada que é livre, tá? Ele presta um serviço, porém ele não tem propriedade, tá? Quando ele não tem propriedade, ele consequentemente não tem direito político, tá? Então, esse plebeu, ele é um homem livre, que é um critério muito importante dentro de Roma, porém ele não tem participação política. A outra camada social seriam os clientes. Esse cliente, ele é o mais difícil de entender, mas eu preciso que vocês compreendam um pouquinho, porque no final, lá no Império, ele vai se transformar num outro grupo social, beleza? Que serão os colonos. Nós vamos falar lá no finalzinho dessas aulas. Quem são os clientes? Eles são dependentes do patrício. Ele vai prestar um serviço em troca de algo. O que será esse algo? Alimento, moradia e proteção. Maria, a gente pode chamar esse cliente de escravo? Não. Ok? Vou falar de novo, igual a gente faz em sala. Não, jamais, em tempo algum. Por que ele não é escravo? Porque ele tem algo que muito é valorizado em Roma. Ele é livre. Ele trabalha, ele presta um serviço, ele tem uma fidelidade muito grande a um patrício, mas ele não é propriedade de alguém, desculpa pessoal, tá? Ele não é posse, e isso nessa sociedade era muito importante. Então, cliente é alguém livre que presta serviço através de uma lealdade, de uma fidelidade. Por que ele é fiel? Porque ele tem alimentação, proteção e moradia, ok? E o último, que é o escravo, né? Que a gente já sabe quais são as características de um escravo nessas sociedades clássicas, que ele é ou um prisioneiro de guerra ou uma pessoa por dívida. Na fase da monarquia, teremos poucos escravos, tá? Diferentemente da fase do Império e da fase da República, beleza? Até aqui, joinha? Vou seguir, hein, pessoal? Já anotaram? Que é um tempinho? Qualquer dúvida, você pausa o meu slide e faz as suas anotações. Ok? Vou seguir, hein, povo? Como sempre, alguma coisa para a gente lembrar e ficar característico. Olha o nosso reizinho indo embora. Por que ele está indo embora? Porque ele foi soberbo, lembrem-se do Tarquino, e ele não respeitou o Senado. Consequentemente, o Senado manipulou a saída desse rei. Vocês vão ver que essas roupinhas aqui são muito relevantes dentro do Senado, tá? Dentro da fase da República. Por isso que a gente está falando da transição da monarquia para a República, tá? Então, ó, rei perde o poder em detrimento da influência política do Senado. Combinado? Vou para a nossa nova fase, ok? E o que é uma república, meus amores? República, a gente tem que retomar o conceito, a origem da palavra. Eu sempre falo isso para vocês, que a palavra ela vai definir muita coisa, né? A gente consegue caminhar no nosso aprendizado quando a gente entende a palavra. No coloquial, no dia a dia, a gente sempre diz que república vem do latim res, coisa, publicus, povo, coisa do povo. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para compreender quem será esse povo. Na prática, o povo, a pessoa pública aqui, será a elite patrícia. Como ela é proprietária de terra, nós podemos chamar essa fase de república oligárquica. Por quê? Porque a propriedade da terra está na mão dos patrícios, que era um número muito pequeno, tá? E, consequentemente, se eles concentram a terra, eles concentram o poder político. Logo, eles controlam o Estado. O Estado na República, ele é algo relevante, tá? Ele tem a ver com
as obras, a infraestrutura, a administração política. Só que essa administração política, ela é para o bem comum. Comum a todos? Não. Comum aos patrícios, ok? Vamos tomar cuidado com isso. Essa fase da República, ela vai se caracterizar como uma ruptura, com o fim da presença do rei, com o fim do governo do poder real, ok? Cuidado, não se distraia com o GIF. Volta para cá. Res públicas, coisa do povo. Lembrando que esse povo aqui são os patrícios. Lembrando que patrício é os proprietários de terra, a elite, ok? Se é a elite, ele não é democrático. Aí a gente vai começar a falar que essa participação política, ela é censitária. Cuidado que a palavra censitária, em alguns períodos históricos, a gente se refere à posse monetária, tá? Dentro de Roma não é isso. Dentro de Roma, censitária é propriedade, é posse da terra, ok? Beleza? Pode olhar o GIF agora. Tô indo, hein, pessoal? Fui. Essa república, ela tem uma estrutura política muito organizada, muito delimitada. Olha quem quer falar um pouquinho para vocês. Deixa ele dar uma participação aqui. Deixa eu falar só uma coisinha. Quando a gente está estudando Roma, eu estou vendo a Maria falar, presta atenção que muitas coisas que vocês estão vendo no slide acontecem no mundo de hoje. Então ela já falou a palavra Senado, desde a monarquia, agora na república ela vai ter um papel preponderante. A gente tem um Senado hoje, não é? E a palavra república, nós estamos numa república. Apesar que a nossa é uma república federativa do Brasil, não é esse o nome? A gente está numa república. Só que as coisas parecem que são diferentes. República lá em Roma, aqui nisso que a gente está estudando, é uma república censitária, certo? Oligárquica. A nossa república é uma república democrática. Tudo bem a diferença? Vai vendo os dias de hoje. Beleza? Ele entra, gente, que lindo, né? Eu vou casar com esse homem. Eu juro que um dia eu caso. Bom, vamos voltar aqui então, tá? A estrutura política que a gente vai falar... Gente, a gente vai ter uma interrupçãozinha porque o Paulo vai fechar a janela porque começou a chover. Mas eu vou continuar falando, tudo bem? Bom, a estrutura política que eu vou falar para vocês, ela é dividida em 3 estruturas, ok? O Senado, tá? Que é aquele órgão que vai ter o poder de colocar as leis em prática, de elaborar todo esse conjunto de leis que vai determinar o que é para ser feito. As magistraturas, que serão instituições que vão executar essas nossas leis, e a Assembleia, que vai ajudar o poder legislativo a colocar as leis em prática, beleza? Esse Senado, ele tem uma função muito importante dentro de Roma, tá? Ele vai organizar toda a estrutura política de Roma, tá? Esse Senado, ele mais tarde, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, que ele vai ter um grupo muito grande para deliberar sobre as leis e as normas que vai acontecer em Roma. E essas leis deliberadas e decididas serão colocadas em prática pela magistratura, desculpa pessoal, tá? E aí mais tarde a gente consegue entender a função das assembleias, ok? Nesse momento, nós vamos perceber que os plebeus, em momento nenhum, vão ter participação política. Antes de eu falar um pouquinho desse papel e essa participação dos plebeus, eu quero te mostrar uma coisa. Esse daqui é o Senado, tá? É uma cena de filme, claro. Esse aqui está sendo um debate que está sendo elaborado, tá? Esse Senado, ele era composto por 300 membros para conseguir elaborar e determinar a lei. Se a gente contar aqui na cena, não vão ter 300 membros, quanto mais 300 anciões, tá? Mas ele tem um número bem grande aqui e eles que vão conseguir discutir e elaborar as nossas leis, ok? Tá? No nosso próximo slide, eu vou falar um pouquinho dos magistrados, ok? Esses magistrados, eles eram divididos em categorias, tá? Como se hoje fossem os gabinetes, como se fosse hoje
Prefeitura, como se fosse... Aí o Paulo tá me ajudando aqui, que me deu um branco, pessoal, tá? Como se fosse os ministros, ok? Tá? O primeiro eu coloquei no plural, e você pode ver também no singular, que são os cônsules, tá? Por que eu coloquei esse nome no plural? Porque normalmente eram eleitos 2 cônsules anualmente, que eles vão administrar os debates dentro do Senado, tá? São eles que vão coordenar os debates. Seria hoje o presidente do Senado, tudo bem? Tá? Presidente não. Presidente do Senado, né? Tá? Os prestores são aqueles responsáveis pela justiça, tá? Você pode olhar aqui que tem a palavra prestor quando é um só, ok? Os censores, eles vão contabilizar a população, tá? Por que era muito importante contabilizar a população? Vocês vão ver que durante essa fase de Roma, eles precisavam administrar o abastecimento das cidades, o fornecimento de mão de obra, delimitar processos de guerra. Então, tinha que ter um número, uma quantificação muito grande da população para eu fazer uma administração e uma distribuição em momentos de necessidade, ok? O edil ou edis vão ser aqueles caras que vão tomar conta de algumas coisas dentro de Roma que no primeiro momento a gente acha muito inútil, que seriam a conservação das ruas, o policiamento e a função do abastecimento da cidade. Só que quando a gente olha o papel do edil, principalmente agora que a gente está nessa crise sanitária, o edil, quando ele cuidava da preservação da limpeza das ruas, ele evitava muito as doenças, porque Roma, como já estava numa fase republicana e as cidades já estavam crescendo muito, o número populacional era muito grande. Então, quando a gente tinha uma administração e uma limpeza de rua assegurada, evitava-se a proliferação de doenças, tá? Como também o abastecimento da água, o abastecimento de alimentos e mais uma coisa que eles também ajudavam a controlar, que eram alguns eventos que a gente vai falar daqui a pouco, que acontecia dentro do Coliseu, tá? Dos eventos do Pão e Circo. Os penúltimos, aliás, são os questores, que vão arrecadar, que seria hoje a Receita Federal. Ele vai contabilizar quanto que esse Senado recebeu de infraestrutura, recebeu de dinheiro para poder fazer a administração das verbas. E os ditadores? Esses só vão acontecer em casos extremos, tá? E eles serão convocados por um breve período de tempo, quando houver uma crise muito grande, para solucionar, quando o Senado não der conta de colocar essas leis que eles sempre elaboram em prática. Ditadores, gente, diferente do que a gente conhece hoje, que assume ilimitadamente o governo, aqui não. Eles vão assumir por um período curto, ó, tá escrito aqui, 6 meses, em período de crise aguda. Em outro momento, eles não são chamados, ok? Vou voltar um pouquinho no slide anterior, beleza? Eita, bom, foi, tá? Essa República Romana, com toda essa infraestrutura, com esse Senado fazendo muitas leis sempre voltadas para o patrício, elas tinham um problema. Todas essas leis eram leis orais. Como elas eram faladas, lembra lá de Roma, sempre priorizava a elite patrícia, tá? E aí essas leis vão desencadear algumas questões sociais, algumas revoltas, algumas rebeliões. E dentro dessas leis e dessas revoltas, nós vamos perceber que esse plebeu, ele vai começar a perceber, primeiro que ele era obrigado a servir ao exército, tá? Quando ele é obrigado a servir ao exército, ele deixa a sua propriedade de lado, quando é uma pequena propriedade, ele abandona o seu pequeno comércio, ele abandona a sua rotina e vai servir o exército. Quando acaba a batalha, ele não recebe nada, pessoal. Ele apenas volta para sua vida, mas provavelmente a família dele está numa crise muito grande. Gente com fome comete crimes. Gente com condição social não comete crime. O que acabava acontecendo? Ou esse plebeu ficava endividado e se tornava um escravo, ou às vezes acabava sendo preso. Como a lei era oral, ela acabava priorizando e favorecendo o patrício. O que vai acontecer? Muitos plebeus vão começar a se revoltar, começarão algumas lutas sociais, e essas lutas vão ser marcadas por um evento muito importante, que é essa aqui, ó.
é uma revolta no Monte Sagrado que vai acontecer no ano de 494 a.C., que alguns plebeus vão abandonar a cidade de Roma, tá? E eles vão se revoltar no monte voltado para os deuses, tá? No monte que se faziam várias oferendas. E essa revolta, a elite patrícia vai perceber, a gente precisa dessa mão de obra. A gente precisa desse povo. Nós vamos ter que dar algumas conquistas. E aí a gente vai começar a ver quais são essas conquistas, beleza? Oi, turma. Só mais uma coisinha. Essas revoltas dos plebeus aconteceu lá no Monte Sagrado, mas vai acontecer muitas outras. Eles só vão conquistar direito se revoltando e lutando a todo momento. É como se estivesse fazendo greve ali para a gente entender, entendeu? Fazendo greve, saindo, não vou trabalhar. Vai acontecer muitos momentos. Vocês vão ver aqui nesse slide que a Maria já colocou, várias leis. Então, em cada momento destas leis, foi uma revolta, foi uma luta, foi uma briga que eles conseguiram para que uma lei dessa pudesse ser editada. Tudo bem? E aí, como o Paulo está falando, eu queria que vocês percebessem que, de 494, só depois, 40 anos depois, que vai se conseguir uma outra conquista. Olha aqui, de 455 para 367 e depois para 326. Então, tem um espaço, tem um distanciamento, até porque plebeu não consegue sempre conquista. Primeiro, porque ele é reprimido pelo próprio exército romano, tá? Que era comandado pelos patrícios, ou porque é muito difícil. Se hoje, gente, no século XXI, a gente tem muita dificuldade de conseguir, imagina antes de Cristo, beleza? Então, depois dessa revolta do Monte Sagrado, a primeira conquista que a gente vai conseguir é essa daqui, a conquista do tribuno da plebe. O que é tribuno e o que é plebe? Tribunos da plebe são magistrados, são pessoas eleitas para participar lá do Senado, para ajudar a elaborar as leis, tá? Só que, gente, lógico que como é para plebe, para plebeu, para povo, eles vão conseguir o direito de um tribuno, tá? E esse tribuno, ele vai conseguir participar do voto lá no Senado. O problema, gente, que era um contra vários senadores. Sempre esses plebeus não vão conseguir, às vezes, a elaboração das suas leis. Beleza? Quer falar, Paulo? Fala aí. Não, tá tudo bem. Só clica aqui, rapidinho. Volta, pode voltar. Legal, pode ir. Ai, não sei, fiquei com vergonha agora. Bom, tá? Então, tribuno da plebe é a primeira vez que os plebeus conseguem eleger um representante para participar do Senado. O problema é que esse Senado era de maioria patrícia. Logo, plebeu nem sempre conseguia aprovar as suas leis. Mas para quem nunca participou do Senado, conseguir eleger algum representante já foi um avanço, tá? Uma outra conquista vai ser a Lei das 12 Tábuas, tá? Leis das 12 Tábuas, lembra que as leis antes eram orais? Agora elas ficaram escritas. Ok? Então, pela primeira vez, a gente vai conseguir ver na história romana que as leis foram escritas. Então, o que valia para plebeu, em teoria, está valendo para patrício. Teoricamente, direitos iguais. Por que eu estou falando teoricamente falando? Porque sempre, na hora de aprovar e julgar as leis, como quem estava no papel de elaboração e julgamento das leis era alguém da classe patrícia, acabava-se o plebeu sendo punido. Ok? Gente, e quem comete crime, como eu falei para vocês, nesse momento é pobre. Quem tá com fome? Quem estava com fome? Plebeu. Ok? Beleza? A próxima lei é a Lei Canulé, tá? Que ela vai permitir que haja casamentos entre patrícios e plebeus, tá? Esses plebeus que nós estamos falando aqui não é qualquer plebeu. Nós vamos ver que nesse período de república é um período muito longo, tá? E essa sociedade ela vai sofrer uma pequena transformação, onde alguns plebeus conseguirão algumas vantagens econômicas e terão uma ascensão econômica. Olha a minha frase, ascensão econômica. Eles não terão ascensão social. Como eles conseguem essa ascensão social? Através de alguns casamentos, tá? Com quem? Geralmente com mulheres da classe patrícia.
tá? Então, essa lei Canuleia, gente, cuidado, que não é Disney. Ai, que coisa romântica. Não tem nada a ver com conquista de casamento por amor, por afeto, e sim por uma necessidade de ascensão social. O homem plebeu entra com seu enriquecimento, com seu poder econômico, e a mulher patrícia entra com a sua condição social, tá? Essa lei Canuleia, pela primeira vez, acaba com um pouquinho dessa barreira, mas só para plebeu enriquecido, tá? E a gente vai entender como eles vão enriquecer ao longo desse capítulo de aula da República, tá? E uma das últimas leis, que é a Lei Licínia, onde nós vamos conseguir que esses... Ai, Paulo, travei. Gente, travei o computador, desculpa, vamos tentar de novo? Ó, só para recapitular, as leis licínias era quando um cônsul era plebeu, tá? A cada 2 anos, um cônsul poderia ser plebeu, ou seja, um cônsul era um tribuno da plebe. Resumido, tá? Desculpa, trava. Bom, pessoal, e a última lei, que era a mais importante, é a mais relevante de conquista dentro do período da República, que é a Lei Poitéia, que é o fim da escravidão por dívida, tá? Por quê? Porque esse plebeu que não conseguia quitar as suas dívidas quando prestava serviço militar, ele às vezes se vendia como escravo, e essa determinação vai colocar fim. Essa é a conquista máxima, lembrando que em Roma ser livre já era um critério de ascensão social, beleza? Só que toda vez que plebeu conquista, que se rebela, a gente vai enfrentar alguns probleminhas, algumas transições, tá? Essa fase republicana, a gente pode dividir ele em 2 períodos. A primeira fase, que vai do século V ao século III, que é uma fase chamada expansão territorial, onde Roma vai se expandir dentro da Península Itálica e nas áreas próximas a essa região aqui, inclusive a nossa querida Cartago, que a gente tem sempre falado dela, tá? Que era uma área de grande fluxo comercial. E como eu cresço enquanto governo, enquanto região, enquanto área geográfica, eu consigo trazer algumas vitórias para essa fase. Quais são as primeiras vitórias que a gente consegue? Quando eu guerreio e ocupo essa extensão territorial toda aqui, eu venço as batalhas. E toda vez que eu venço batalhas, eu trago escravos, ok? Toda vez que eu trago escravos, escravo gera riqueza. Se eu sou rico, eu tenho poder político e eu tenho mais produção. Então, escravo, mais riqueza, mais poder político. Então, o expansionismo, ele vai abastecer o modo de produção escravista, tá? Então, o expansionismo romano, ele abastece o modo de produção que, consequentemente, abastece o status social e econômico daquela sociedade. Mas quando eu vou lutando com isso e eu vou ocupando novos territórios, eu ocupo o território de onde já vivia gente, já habitava territórios, já habitava governos, já tinham elites e classes sociais organizadas ali. E o que eu faço para manter a fidelidade dessas classes sociais que eu conquisto? Para a elite dos povos dominados, eles não viram escravos. Eu dou o direito à cidadania, ou parcial ou total. Como funciona esse critério de ser cidadão? Você conquista o direito de se tornar um romano, tá? Você consegue o direito de participar da vida política romana, desde que você seja uma elite daquela sociedade dominada. Mas para você ser essa elite, você vai ter que ter posses, você vai ter que ter bens, tá? Então, essa era um critério relevante para esse expansionismo dessa fase. Da fase 1, tá? Quanto mais expansão, mais crescimento que a gente vai vendo dentro desse momento, ok? Então, cria-se uma fórmula na sua cabeça. Expansão, pega o território, pega o escravo. Pegando o escravo, eu amplio o poder econômico. Eu ampliando o poder econômico, eu amplio o poder político. Nas áreas que eu conquisto, eu dou cidadania para a elite que me fez aliança, tá? Que passou a me apoiar.
A segunda fase, que é a fase de maior grandiosidade, onde a República Romana, ela cria a sua maior expansão territorial, ela vai pegar da Península Itálica até a Península Ibérica, vindo até a Ásia Menor, aqui, ó, nessa região, ele vai expandindo todo esse território. Quando nós percebemos isso aqui, ó, no sul do continente europeu, nós percebemos que tem um carinha aqui, ó, que é relevante, que é o Mar Mediterrâneo. Gente, era o mundo europeu nessa época. Eles dominaram o mar principal. E esse mar aqui vai ganhar um nome muito legal. Ele vai ser considerado o Mar Nostrum, ou Mar Nosso, o Mar Romano. Tá? Esse mar, o Mare Nostrum, o Mar Nosso, ele é o domínio econômico e de fluxo de mercadorias. Então, eu agora me tornei uma potência. Eu comecei a ocupar as áreas conhecidas pelo mundo daquela sociedade. E aí, a gente tem um obstáculo, a gente tem um problema, que é Cartago, que era uma sede de navegadores, era um povo que controlava o fluxo de mercadorias e de abastecimento de produtos para essa área que os romanos pegaram. Se ele é uma pedra no meu caminho, é um empecilho, o que eu vou fazer? Guerra, batalha. Vamos lá ver? E o que vai acontecer? Lá no ano de 264, tá? Roma vai enfrentar os cartagineses. Esses cartagineses eram chamados de púnicos, tá? Por que púnicos? Porque eles eram descendentes dos fenícios, que eram aqueles comerciantes lá atrás que nós já vimos que comercializava fluxos de produtos, de mercadorias. A luta entre Roma e Cartago vai assegurar a posse do Mar Mediterrâneo, lembrando aqui que Roma sempre vai sair vitoriosa, porque ela tem um exército imbatível. Apesar de Cartago ter uma grande frota naval, Roma era imbatível tanto em terra quanto em mar. Então eles vão conseguir a posse, o controle do Mar Mediterrâneo, principalmente pelo fluxo de abastecimento de produtos, de mercadoria. Roma vai dominar o Oriente e o Ocidente. Domina a Macedônia, que tinham produtos exóticos, domina a Síria, a Grécia e o Egito. Também vai dominar a Península Ibérica e a região da Gália. Quando Roma ocupa e domina todo esse mar, nós vamos falar de uma fase que é chamada de imperialismo romano. Toma cuidado que a palavra imperialismo não tem nada a ver com a fase do império. A fase imperialismo aqui tem muito mais a ver com a fase grega, quando eu levo a minha cultura, quando eu levo o meu modo de vida, a minha forma política para uma sociedade, tá? E eu implemento essa forma de dominação como algo bom, como algo relevante, do que como uma forma administrativa império, que é a última fase. Então, retomando, império e imperialismo não são a mesma coisa. Imperialismo aqui eu estou falando de levar influência cultural, de levar modo de vida, ok? Quando Roma domina o Mar Nostrum ou o Mar Mediterrâneo, ela leva o seu modo cultural, lembrando que ela dá cidadania para os seus aliados políticos. Beleza? Anota a dúvida, registra no caderno para a gente depois tirar a dúvida. Dá pausa se precisar. Tá? Pode dar pausa no seu slide, na sua aula, na sua videoaula. E aí, se eu cresci, se eu expandi, eu consigo coisas boas. Eu tenho boas consequências, tá? Mas também eu vou passar por alguns probleminhas. Primeira consequência, eu controlo a fonte econômica daquela época, da época clássica, que é o Mar Mediterrâneo. Se eu controlo, eu vou ter seda, eu vou ter algodão, eu vou ter sal, eu vou ter ouro, eu vou ter escravo e eu vou ter produtos exóticos. Se um romano, na fase da monarquia, só comia vegetal e algumas aves, algumas coisas, agora ele vai comer damasco, ele vai ter um tigre, ele vai ter um mármore de alguma região, ele vai ter seda, coisa que até então era algo
impróprio, era o luxo, era a grande quantidade de abastecimento e de mercadoria. O problema é que quando eu vou para a guerra para conquistar esses territórios, eu convoco o meu exército. E o meu exército era formado de soldados e, na sua maioria, esses soldados eram plebeus. O que esse homem soldado faz? Ele abandona a sua pequena propriedade, a sua pequena terra e vai para a guerra. Gente, guerra aqui nesse período não é uma semana, não são 20 dias, são anos em batalha. E essa terra desse plebeu, ela vai ficar abandonada, ela vai ficar na mão de uma esposa, de um grupo familiar que não dará conta de abastecer e de cuidar dessa terra. Qual é o problema? Quando eu volto para casa, quando acaba o meu período de batalha, um período de expansão romana, esse plebeu chega na sua propriedade e ela está improdutiva, ela não está gerando riqueza. O que começa a acontecer? Muitos plebeus passam a vender as suas terras. Para quem? Para quem tem dinheiro. Quem tinha condição de comprar essas terras? Patrício, ok? Então vai começar a dar um problema econômico. Qual é o problema econômico? O êxodo rural. Esse meu patrício compra uma propriedade de um plebeu que foi para a guerra e ele migra para a cidade. Toda vez que eu tenho um êxodo rural, gente, eu tenho um problema social. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Esse problema, qual será? Cidades lotadas. Toda vez que alguém vai para uma cidade e ela é uma pessoa com pouco poder aquisitivo, eu ocupo não as regiões centrais, eu ocupo as regiões periféricas. Essa região periférica, ela geralmente não tem infraestrutura. Esse êxodo rural, então, vai me gerar um problema social nas cidades. Cidades lotadas, pessoas empobrecidas, pessoas sem emprego, um alto consumo de mercadorias que eles não conseguem pagar os preços elevados, pobreza. Caos. Esse plebeu empobrecido passa a receber o nome de plebe, tá? E a gente vai falar deles daqui a pouco. Com isso, paralelo à entrada de escravo, o modo de produção escravista se estabiliza, gera riqueza. Então, estamos tendo três coisas aqui. Ocupação do mar Mediterrâneo, crise para os plebeus que vão para a guerra e voltam e estão empobrecidos e migram para cidades, êxodo rural, e a entrada da mão de obra escrava. Só lembrando que você viu o modo de produção em sociologia, lembrou? É esse modo de produção que nós estamos falando. É o jeito que era a forma de lidar com o escravismo. Tudo bem? E eu queria ler essa passagem, gente, para vocês, que está no seu livro texto, na página 39, tá? Que é uma consequência muito relevante da expansão romana nesse período da República. Os romanos, demonstrando a sua capacidade de assimilar outras culturas, incorporaram normas e costumes dos povos conquistados ao direito romano. À medida que Roma se expandia territorialmente, ampliava-se o conceito de cidadania. Quanto mais terra, mais romanos cidadãos, gente com participação política. Uma cidadania que não era exclusiva, como na Grécia, tá? Grego, eu tenho que nascer, lembra do ateniense? Eu tenho que nascer de pais e mães atenienses para eu ter o direito à cidadania. Aqui não. Se eu sou conquistado, e eu me submeto às leis romanas, eu posso ter essa característica de cidadão. Tá? Mas que incorporava outros povos à sua comunidade cultural. A cidadania era concedida às elites locais como base da lealdade ao poder romano. Se eu sou cidadão e eu estou pegando luxo, eu estou pegando abastecimento, eu estou pegando crescimento econômico, eu não vou trair essa fase. Eu não vou trair esse Senado, esses administradores. Eu vou ser fiel a Roma para eu poder me manter com luxo, com todo o poderio. Beleza? Foi? Vou passar, galera. E agora eu quero fazer alguns exercícios com vocês, beleza? O primeiro exercício foi um do Enem. Ele traz aqui, ó, uma imagem que temos alguns animais tidos como exótico, um elefante, um leão, uma girafa, provavelmente um alce, um gnu, sei lá que bicho que é esse, tá?
E ele está falando o seguinte, ó. A figura apresentada é de um mosaico produzido no ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período. Indicada em cruzadista, guerra santa, nem chegamos nessa fase. Patriotismo, bandeira, exaltação, algum símbolo? Não. Helenismo é grego, lembraram? Imperialismo, selvageria dos povos dominados? Sim, houve a fase imperialista, mas eu estou falando de selvageria, de primitivismo? Não. Apesar dos animais podem ser referência à selva, cuidado, tá? Que muitos desses animais aqui vivem em savanas, tá? E não selvageria do povo. Cuidado. Expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. E aí? Você teria que ficar entre duas, hein, pessoal? Letra D e letra E. Conseguiu raciocinar? Com qual que você fica? Tcharam! Letra E, ok? Expansionismo, que é o que nós havíamos comentado no final do último slide, beleza? Gabarito aqui, falando do Império Romano, tá? Como pilares e tal. E agora eu vou fazer mais uma. A expansão de Roma durante a República, olha a fase, fica de olho, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, então o expansionismo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, dentre as quais, marcado o processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Tampouco falamos de industrialização e houve um êxodo, mas não foi urbano, foi rural. Fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade, propagação do cristianismo? Não falamos de cristianismo e tampouco expansão da pequena propriedade, né? Crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento da mão de obra livre? Nem mão de obra, nem agropastoril. Enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe dominante de comerciante, aumento do número de escravos, diminuição da produção dos latifúndios, acentuado processo de inflação, escassez de mão de obra. Não falei que está faltando mão de obra e não falei que estava com processo inflacionário. Nossa, pessoal, mudou, foi para o gabarito. Enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe dominante. Beleza? Vou parar por aqui. Mais um. Isso. Deixa essa aí para eles fazerem. Beleza? Vai ficar de tarefinha para casa essa. Lembrando que logo em seguida vai... Ai, soltei o gabarito. Poxa vida. Mas tenta fazer em casa, mesmo vindo com gabarito. Pessoal, vou parar por aqui essa aula. Eu já joguei uma listinha para vocês. Tentem fazer, ok? Um beijo, muita força, determinação. E olha...